Quando cheguei à Vila Serena, achei que seria apenas uma transferência tranquila, um intervalo entre o caos de Belo Horizonte e uma rotina mais leve. Mas bastou pisar naquele prédio pequeno, de tijolos antigos, para sentir que algo ali respirava diferente. O silêncio não era vazio, era denso, como se guardasse histórias que não queriam ser ditas. O ar cheirava a chão molhado e pinheiros, e eu caminhava tentando parecer mais seguro do que realmente estava. Assim que passei pela recepção, vi Luan. Alto, postura firme, olhar que parecia atravessar o ambiente com uma precisão quase fria. Ele não sorriu, não demonstrou nada, apenas me examinou com aquele silêncio que fala mais do que palavras. Você é Elias? Perguntou como se estivesse confirmando um dado operacional, não conhecendo um novo parceiro. Sou, respondi, tentando soar neutro. Entrar na viatura ao lado dele foi como sentar perto de uma tempestade, presa dentro de um corpo disciplinado demais. Cada movimento de Luan parecia calculado, como se existisse uma linha invisível que ele jamais ousaria ultrapassar. E mesmo assim, havia algo ali, uma tensão quieta, um calor que surgia entre nós sem motivo lógico. As primeiras ruas da cidade passavam lentas pela janela. Casas baixas, quintais cuidadosamente cuidados, árvores antigas inclinando sombra sobre o asfalto. Mas o que realmente me atingia era o silêncio de Luan. Não o silêncio do desinteresse. Um silêncio cheio, carregado, como se ele lutasse contra algo que não queria nomear. Tentei puxar conversa. Há quanto tempo você está aqui? Algum tempo. Só isso. Nenhum detalhe a mais. Mas o jeito como ele evitava olhar diretamente para mim fazia algo dentro de mim reagir. Na primeira ocorrência, um carro suspeito parado atrás de um mercadinho, percebi o quanto minha respiração estava desalinhada. O ar ainda cheirava a chuva recente e o sol parecia tímido, afiado. Luan saiu primeiro, movimentos seguros, atenção precisa. Eu segui atrás, tentando acompanhar. Atrás do dumpster, um barulho metálico ecoou. Eu recuei um passo, instintivo demais. Luan nem se mexeu. Sua voz firme cortou o ar. Polícia, apareça! Um garoto tremendo emergiu magro, assustado, segurando uma mochila rasgada. Luan o analisou com calma, sem agressividade, sem pressa. Apenas presença. E foi nessa suavidade firme que algo em mim se abriu. Voltamos para a viatura. Eu bati a porta com mais força que o necessário. Você tá bem? Ele perguntou, sem olhar, mas realmente perguntando. Só me assustei. Normal, dá alguns dias para se acostumar. A frase veio simples, mas bateu fundo. Era cuidado, discreto, contido, mas real. Ele colocou uma barra de proteína no console. Comeu hoje? Não era gentileza. Era hábito. E por isso mesmo, me atingiu mais. Quando a chuva veio à tarde, grossa, difusa, o mundo pareceu encolher dentro da viatura. A atmosfera pesou, não pela água, mas pelo que não dizíamos. Eu sentia Luan ali, sólido, atento, e o silêncio entre nós começava a mudar de forma. À noite, numa ocorrência falsa de alarme, ele tirou um guardanapo dobrado e me entregou. Seu braço molhou, toquei o tecido, e sem querer, toquei também a atenção dele. Pequena, quase imperceptível, mas quente demais para ser ignorada. Os outros policiais fizeram piadas depois. Comentários rápidos, risadas fáceis. Luan não ria, seu maxilar endurecia. E de repente eu não sabia se queria protegê-lo das brincadeiras ou do que aquilo despertava nele. Naquela noite, depois do turno, ele parou a viatura e ficou imóvel por alguns segundos antes de desligar o motor. O momento foi curto, silencioso, mas carregado de algo que eu ainda não tinha coragem de reconhecer. Quando caminhei até meu carro e olhei para trás, vi Luan ainda sentado na viatura, mãos no volante, olhando para algum ponto que não existia. Ou talvez existisse, mas só para ele. E naquele instante, percebi com um aperto quente no peito. Isso não vai ser temporário. Naquela noite, quando vi Luan parado na viatura, como se estivesse protegendo algo que não podia admitir em voz alta, percebi que a distância entre nós já não era distância. Era um limite, prestes a se romper. Eu não dormi bem. O rosto de Luan, imóvel dentro da viatura, voltava sempre que eu fechava os olhos.
Havia algo naquele silêncio que latejava como uma verdade não dita, e no dia seguinte, quando entrei na delegacia, senti meu peito apertar antes mesmo de vê-lo. Ele estava lá parado perto do quadro de ocorrências, concentrado demais no nada. Quando notou minha chegada, desviou o olhar tão rápido que isso doeu mais do que qualquer frieza. Mesmo assim, quando entramos na viatura, ele se ajeitou um pouco para abrir espaço. O gesto era mínimo, quase despercebido, mas carregado de algo que eu ainda não sabia como nomear. A viatura avançou pela estrada principal, e o silêncio assumiu aquele tom pesado que só existe quando duas pessoas tentam controlar algo que não deveria mais caber dentro delas. No início do turno, atendemos a uma chamada simples, um caminhão parado na beira da estrada. Nada grave. Mas enquanto eu conversava com o motorista, percebi o olhar de Luan fixo em mim, tenso demais, como se aguardasse qualquer mínimo sinal de perigo. Quando me afastei para devolver os documentos ao caminhoneiro, nossos braços se tocaram de leve. Aquele contato curto queimou de um jeito que me deixou sem ar. Ele também pareceu sentir, porque recuou 1 centímetro. Só um. E o ar entre nós ficou denso, cheio de algo prestes a explodir. Seguimos patrulhando. As ruas estavam calmas, mas dentro da viatura havia um ritmo que não combinava com a tranquilidade lá fora. Eu me virei para ele. Você tá estranho, desde ontem. Não estou estranho. Então está o quê? Ele inspirou fundo, olhando a estrada, como se ela fosse a única coisa capaz de segurá-lo no lugar. Nada que importe para o serviço. A resposta veio como uma porta batendo, e ao mesmo tempo, como um pedido de ajuda que ele não sabia formular. O incidente do dia aconteceu por volta das 4 da tarde. Uma loja do centro relatou um possível furto. Nada sério, mas a tensão subiu assim que entramos. Encontramos um garoto encolhido atrás de uma prateleira, segurando alguns pacotes de bolacha. Ele tremia, dizendo que não tinha comido nada o dia inteiro. Enquanto eu falava com ele, Luan ficou parado atrás de mim, atento a cada movimento, cada respiração do menino, cada gesto meu. Mas o que mais me marcou foi o instante em que, sem perceber, Luan colocou a mão no meu ombro para me puxar um pouco para trás, como se quisesse garantir que eu estivesse protegido até num cenário tão simples. O toque durou pouco, mas deixou meu corpo desperto demais. Senti o calor dele atravessar o tecido da minha camisa. O garoto foi liberado sem grandes complicações, mas eu saí da loja com as pernas fracas. No carro, o silêncio voltou, carregado. Você não precisava ter feito aquilo, murmurei. Feito o quê? Aquela mão no meu ombro. Ele ficou imóvel. Eu fiz sem pensar. É isso que me preocupa. Finalmente, Luan virou o rosto na minha direção. Elias, tem coisas que eu não sei controlar. A frase caiu entre nós como um raio. Antes que eu pudesse responder, o rádio chamou. Distúrbio em uma casa, na parte alta da cidade. Fomos sem dizer mais nada. A residência estava agitada. 2 pessoas discutindo alto. Um vizinho apavorado na calçada. Assim que entramos, o ambiente pareceu quebrar. Gritos, objetos no chão, medo espalhado. Eu tentei separar uma das envolvidas, mas um vaso caiu da mesa e estilhaçou perto do meu pé. Antes que eu reagisse, Luan já estava na minha frente, braço estendido, corpo firme, como se pudesse me proteger de qualquer coisa. E o olhar que ele lançou para mim, não para o perigo, marcou o meu peito como uma marca quente. Quando a situação acalmou e voltamos à viatura, ele esfregava a mão discretamente. Machucou? Tá tudo bem. Me deixa ver. Ele hesitou, mas estendeu a mão. Havia um corte pequeno, um arranhão que sangrava só um pouco. Peguei o kit da viatura e comecei a limpar. Quando minhas mãos tocaram as dele, senti o corpo de Luan travar, como se cada nervo tivesse sido acordado. Ele não recuou, apenas respirou mais fundo, e aquela respiração valeu por um parágrafo inteiro que ele nunca ousaria dizer. Terminei o curativo, mas continuei segurando sua mão por 1 segundo a mais, o bastante para saber que ele também precisava daquilo. O clima na delegacia piorou nos dias seguintes. As brincadeiras continuaram, mais afiadas, mais insinuantes. Novos parceiros favoritos da Vila Serena, diziam, os 2 inseparáveis.
Cuidado, Elias, o Luan é protetor demais. Eu tentava rir, mas Luan não. Ele se fechou de novo, falava menos, evitava me olhar direto. Voltou a aceitar chamadas sozinho quando podia. E eu sentia cada centímetro do afastamento como se fosse uma porta se fechando no meu rosto. Até que veio a noite do antigo galpão. Um suspeito foi visto entrando no edifício abandonado. O lugar fedia a metal molhado e sombras longas. Dividimos a busca. Eu fui pela esquerda, ele pela direita. O som dos meus passos ecoava como batimentos cardíacos fora do ritmo. Achei o suspeito primeiro. Ele segurava uma lâmina pequena, mas afiada o bastante para gelar meu sangue. Polícia! Larga isso! Ele não largou. Ele avançou, mas antes que eu pudesse reagir, algo me empurrou contra a parede. Forte, rápido. Luan. Seu braço cruzou meu peito como um escudo. A lâmina passou rente ao colete dele. A briga foi curta, precisa, violenta apenas o suficiente para contê-lo. Quando tudo terminou, Luan estava ofegante, com o corte aberto novamente na mão. Eu tremia. Você não tinha que fazer isso, sussurrei. Você congelou. Eu não congelei. Congelou, Elias. E se eu não tivesse feito nada? Ele parou. O silêncio explodiu. Você não decide quem leva o golpe, retruquei, voz trêmula. Eu decido quando é você, disse ele, rouco. E naquele instante eu entendi. Ele não se afastava por frieza. Ele se afastava porque o que sentia por mim, aquilo que ele nunca admitira, começava a transbordar. A volta à delegacia foi silenciosa demais. O ar parecia preso. O clima quase insuportável. Luan não olhou para mim nenhuma vez. Eu tentei falar 2, 3, ele não respondeu. Mas quando paramos perto da ponte, ele finalmente soltou o ar e disse, sem me encarar, eu não posso perder outro parceiro. O mundo pareceu segurar a respiração. E eu percebi que a linha entre nós estava prestes a se romper de vez. Quando ouvi Luan dizer, eu não posso perder outro parceiro, percebi que aquele medo não era sobre o trabalho, era sobre mim. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar, de um jeito que já não dava para fingir que eu não via. O turno seguinte começou antes do amanhecer. O céu ainda era um borrão escuro quando entrei na delegacia, mas minha cabeça já estava cheia demais. Eu não sabia como olhar para ele depois daquilo. E mesmo assim, meu corpo reagiu antes da razão, quando ouvi sua voz conversando com o capitão no corredor. Não era o que dizia, era o jeito contido, tenso, como se estivesse segurando alguma coisa com força demais. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, houve um instante curto, quase um soluço na respiração dele. Mas Luan desviou antes que eu pudesse ler qualquer coisa. Pronto para a patrulha? Perguntou, seco demais para ser natural. Pronto. A palavra saiu firme, mas a verdade é que eu ainda sentia o impacto do que ele confessou. Não como fraqueza, mas como uma ferida aberta. Na viatura, o silêncio entre nós estava diferente. Não era vazio. Era afiado. Cada respiração parecia provocar a outra, e a proximidade que antes aquecia, agora queimava. Luan dirigia com a mandíbula tensa, as mãos segurando o volante com mais força do que o habitual. Eu sabia o que aquilo significava. Ele estava tentando levantar um muro interno rápido demais. Sobre ontem, comecei. Não precisa falar disso. Mas eu quero. E eu não. A frase foi curta, mas não cruel. Era defesa. Só defesa. A primeira chamada veio por volta das 8. Um idoso havia acionado o botão de pânico por engano. Quando saímos da casa dele, Luan praticamente correu para a viatura. Evitar era o que ele fazia quando algo o tocava demais. E eu já era algo. Por volta do meio-dia, o rádio anunciou uma confusão no mercado da praça. Quando chegamos, uma mulher gritava com um funcionário e um grupo se aglomerava. Luan entrou primeiro, firme, seguro, controlando a situação com aquela calma, que sempre escondia mais do que mostrava. Eu o observei enquanto fazia as perguntas necessárias. A postura dele era impecável, mas algo em seu olhar fugia de mim sempre que eu chegava perto. Quando tudo se resolveu, seguimos para essa viatura. Você está evitando até olhar para mim, falei, entrando no carro. Não estou. Luan. Ele parou. Respirou fundo. Eu só preciso de espaço.
Espaço de quê? De você. As palavras cortaram sem elevar o tom. Algo apertou no meu peito, mas eu não recuei. Então por que foi você quem me empurrou ontem? Por que não deixou eu lidar sozinho? Ele virou o rosto para a janela, tentando fugir da resposta, porque meu corpo se moveu antes da minha cabeça. Isso não é desculpa. É justamente por isso que eu estou evitando. Aquilo bateu mais forte do que eu esperava. Passamos boa parte da tarde em silêncio, percorrendo ruas tranquilas demais para o tamanho da confusão dentro de nós. O ar entre nossos ombros parecia eletrificado, como se qualquer gesto pudesse explodir o que ele tentava esconder. Às vezes, eu o via olhando de relance, rápido, quase imperceptível, como se quisesse garantir que eu estava bem mesmo enquanto tentava manter distância. Foi só ao final do dia que a ruptura aconteceu de verdade. Recebemos uma chamada sobre uma movimentação estranha perto da antiga estação de cargas, um lugar esquecido onde o vento batia contra as estruturas metálicas, fazendo um som parecido com lamento. Quando chegamos, tudo estava quieto demais. Luan saiu primeiro, olhos atentos, e eu o segui. O espaço respirava tensão. Havia marcas recentes no chão, caixas reviradas. Um cenário que podia ser nada, ou muito. Vamos pelos fundos, ele disse. Eu vou na frente. Não, Luan, eu disse não. Havia algo na voz dele, uma urgência quase palpável que fez meu coração disparar. Ele não estava preocupado com o caso, estava preocupado comigo. E isso era perigoso para ele de uma forma que eu começava a entender. Fizemos a volta pelo prédio. O vento assobiava entre as vigas enferrujadas e cada passo ecoava alto demais. Quando dobramos a esquina, ouvimos o som de algo caindo. Automaticamente, puxei a lanterna. Elias, espera, não tem ninguém. Não é sobre isso. A frase pairou no ar, pesada. Eu o encarei. Ele estava a poucos centímetros de mim. Respiração acelerada, olhos firmes, como se quisesse me afastar e puxar ao mesmo tempo. Você está tentando me proteger do quê? Sussurrei. De mim. Foi a primeira vez que ele me olhou direto sem fugir. Havia medo ali, medo real. Minha garganta secou. Eu não sou teu inimigo. Não, mas você é a pessoa que eu mais... Ele cortou a frase, apertando os olhos, como se a continuação fosse proibida. O vento bateu forte contra as chapas metálicas, o ruído preenchendo o silêncio. A luz da lanterna tremulou. Por um instante, parecia que o mundo inteiro segurava o fôlego. Você não pode sentir isso por mim? Perguntei quase sem voz. Posso. É por isso que eu estou tentando parar. Ele voltou um passo, mas seu olhar ficou preso no meu. Você vai embora? Perguntei. Se eu ficar perto demais? Sim. E então aconteceu algo que não devia, mas era inevitável. Luan deu um passo na minha direção, como se fosse contra a própria lógica. Seu ombro tocou o meu. Leve, quase nada. Mas o calor daquele toque me atravessou como um raio. A respiração dele roçou meu pescoço. O silêncio entre nós queimou, e por um segundo, só um segundo, estivemos a um fio de cruzar algo que não tinha volta. O momento congelou, nossos rostos perto demais, o ar preso demais, os limites frágeis demais, até que o rádio explodiu com uma chamada urgente. Ocorrência grave na rodovia estadual. Todas as unidades próximas responder. Luan piscou, rompendo o transe. Vamos! A palavra saiu arranhada. Voltamos à viatura correndo, mas dentro de mim, algo já tinha sido quebrado, ou aberto, e eu sabia que ele sentia o mesmo. A distância que Luan tentava manter tinha acabado ali, naquele quase toque que incendiou tudo. E agora, nada mais seria igual. Naquela noite, quando a sirene cortou o ar e arrancou Luan daquele quase toque que poderia ter mudado tudo, eu percebi que a maior emergência não estava na rodovia, estava entre nós dois, prestes a explodir. A chamada na rodovia era grave. 2 motos, um carro virado, cheiro de gasolina no ar. Assim que chegamos, a tensão fez tudo dentro de mim apertar. Não era apenas o acidente, era a maneira como Luan evitava me encarar, como se aquele quase beijo no galpão tivesse rasgado um limite que ele não sabia reconstruir. Trabalhamos em silêncio. Ele se aproximava somente quando necessário, e cada vez que nossas mãos chegavam perto, eu via o corpo dele endurecer,
como se estivesse lutando contra a própria pele. Quando os paramédicos assumiram a cena e estávamos a caminho da viatura, Luan finalmente falou. Sobre antes, esquece. Eu não consigo, respondi. E é exatamente por isso que você precisa tentar. Na viatura, a luz vermelha piscava no painel, iluminando o rosto dele em fragmentos. A linha da mandíbula tremia. Ele respirava como alguém tentando manter um mundo inteiro preso dentro do peito. Eu quase estendi a mão para ele, mas ele se afastou um pouco, como se meu toque fosse perigoso demais. Voltamos para a cidade quase em silêncio. A madrugada caía pesada, e Vila Serena parecia menor do que nunca, como se as ruas estreitas nos forçassem a enfrentar o que estávamos tentando evitar. Ao chegar na delegacia, antes mesmo de descer da viatura, vimos 2 colegas encostados na porta, rindo baixo. Olha aí, os inseparáveis da madrugada. Dá até para apostar quanto tempo vão demorar para assumir. Luan congelou. Eu senti o impacto como um murro silencioso. Ele não respondeu, mas o olhar que lançou para o chão dizia tudo. Medo, não do que éramos, mas de ser visto. Entramos. Os comentários seguiram. Nunca vi dupla tão colada. Se o Luan te protege mais um pouco, Elias vai carregar você no colo. Eu tentei ignorar. Luan não conseguiu. Pela primeira vez vi sua expressão quebrar. Não externamente, por dentro. A mesma rachadura que ele passou anos escondendo. Depois do plantão, quando já estávamos quase indo embora, ele me chamou com a voz baixa. Elias, me dá um minuto. Nos afastamos para o corredor vazio, onde só o berrulho do ventilador ecoava. Ele apoiou a mão na parede, como se precisasse daquilo para não desabar. Eu não posso ser motivo de piada para ninguém, disse, sem olhar para mim. Você não é motivo de piada, mas vão transformar isso. E eu não funciono sob esse tipo de olhar. Luan, você está com medo deles ou de você mesmo? Ele fechou os olhos. Dos dois. Uma pausa longa demais caiu entre nós. Eu dei um passo na direção dele. Ele não recuou. O que era pior, porque quando Luan não recuava, era porque estava lutando contra algo maior que o próprio corpo. Eu estou tentando te proteger, disse por fim. De quê? Do que acontece quando alguém se aproxima demais de mim. Aquilo pesou, como um segredo antigo. Então eu disse, e de quem te protege? Ele abriu os olhos devagar. Havia dor ali, dor verdadeira. Eu não posso ser isso para você, Elias. E o que eu sou para você? Seu peito subiu devagar, quase implorando por ar. Algo que eu não devia sentir. O corredor pareceu estreitar. O mundo ficou pequeno demais. Então você vai me afastar por causa disso? Perguntei. Se eu não afastar, eu vou acabar fazendo pior. Pior como? Ele engoliu seco, desviando o olhar. Vou te dar esperança. A frase atingiu o fundo. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala de rádio se abriu e o capitão nos chamou para revisar relatórios. Luan afastou-se tão rápido que eu senti a perda no corpo, como se tivesse levado um golpe. Passamos as horas seguintes preenchendo papéis, revisando depoimentos, fingindo normalidade. Ele parecia uma versão mecanizada de si mesmo, como se tivesse desligado tudo. O silêncio dele agora doía. Quando finalmente saímos, a madrugada ainda estava escura, mas o ar parecia mais frio. Eu estava prestes a entrar no meu carro quando ouvi passos atrás. Era Luan. Espera! Parecia cansado, quase rendido. Eu não queria ter dito daquele jeito, mas disse. Ele abaixou o olhar. Eu só não sei como viver com isso. A sinceridade dele feriu mais do que qualquer afastamento. Me aproximei, até ficar perto o suficiente para ouvir a respiração dele. Você não precisa saber agora. Eu preciso antes que seja tarde. Tarde para quê? Para você criar alguma expectativa. Meu peito apertou. E se eu já criei? O rosto dele endureceu em desespero silencioso. Então eu preciso te impedir. Ele virou o rosto, como se não suportasse ver minha reação. Mas antes de se afastar, fez algo pequeno, quase imperceptível, que me destruiu por dentro. Sua mão tocou meu braço por menos de um segundo. Um toque rápido, urgente, tremendo, como se dissesse, eu quero, mas não posso. Como se fosse um pedido de desculpa e um adeus ao mesmo tempo. E então, Luan se afastou, não correndo,
Não bravo, mas com o peso de alguém que escolhia sofrer para impedir que o outro sofresse. E pela primeira vez desde que cheguei à Vila Serena, percebi que a distância entre nós não era mais um espaço. Era uma ferida aberta, uma que só cresceria a partir dali. Quando Luan tocou o meu braço por um segundo e depois se afastou, como se estivesse fugindo do próprio coração, percebi que o que viria a seguir não seria uma escolha simples, seria a queda inevitável de algo que tentamos segurar por tempo demais. Nos dias seguintes, a distância entre nós virou rotina forçada. Ele chegava cedo, saía tarde, evitava os mesmos corredores que eu e respondia apenas o necessário. Uma versão muda, rígida, distante de si mesmo. E mesmo assim, cada vez que cruzávamos o olhar, havia um lampejo rápido, como se ele se lembrasse do peso do quase toque no galpão, do silêncio carregado no corredor, da verdade que tentou negar. Eu tentava manter o foco no trabalho, mas a cidade parecia mirar direto na ferida. A cada patrulha, cada esquina que percorremos juntos antes daquela noite, cada gesto que ele teve sem perceber, voltava como um eco persistente. E eco dói. Na metade de uma tarde abafada, fomos chamados para uma ocorrência na estrada. Um carro parado próximo à Ponte Antiga. Quando chegamos, o motorista já estava sendo atendido por um guincho e não havia mais nada a fazer. Mesmo assim, o capitão mandou verificarmos o local. Era quase um castigo, estar sozinho com ele. Luan saiu da viatura sem dizer nada. O ar parecia pesado. Eu o segui pela trilha curta até a beira do rio, onde o barulho da água escondia parte da respiração dele. Ele parou ali, olhando para o horizonte, como se buscasse uma saída que o mundo não oferecia. Você está me evitando há dias, falei finalmente. Não é pessoal. Então é o quê? É exatamente o que você acha. O vento bateu forte, balançando as folhas das árvores ao redor. Um som que parecia um aviso. Luan, você não vai conseguir fugir de algo que já existe. Ele apertou os punhos. Eu consigo, e eu preciso. Por quê? Porque se eu chegar perto demais, eu vou querer mais do que posso ter. A frase caiu como uma pedra na água, pesada, inevitável. Eu respirei fundo. E quem decidiu o que você pode ter? Ele demorou para responder. O medo. Eu me aproximei. Um passo apenas. Sabe o que eu vejo em você? Não quero ouvir. Então escuta mesmo assim. Eu vejo alguém que sente, alguém que tenta ser frio porque se importa demais. Não fala assim. Por quê? Porque me quebra, Elias. Foi a primeira vez que ele disse meu nome com aquela voz, baixa, vulnerável, como alguém tentando segurar o que já escorre pelas mãos. O rádio chamou. Uma ocorrência de perturbação no setor norte. Respondi antes dele, mesmo sabendo que ele odiava quando eu fazia isso. Vamos, disse, e voltei à viatura. Ele demorou alguns segundos para me seguir. No caminho até a ocorrência, a tensão ocupava cada espaço. O ar parecia denso demais, como se a viatura fosse pequena demais para nós dois, e tudo o que tentávamos esconder. Quando chegamos, era apenas um grupo discutindo perto de um bar. Nada sério, mas o clima lá dentro nos atingiu de um jeito estranho. Uma das pessoas que discutia olhou para nós e sorriu com malícia. Ah, chegaram os namoradinhos da polícia. Luan congelou. Eu senti fisicamente o corpo dele travar ao meu lado. Repete? Perguntei, não por raiva, mas por instinto. O homem deu risada. Ah, todo mundo comenta. Eles chegam juntos, saem juntos, olham pra... Luan interrompeu. Chega, resolvam isso entre vocês e vão pra casa. Agora! A voz dele saiu firme, mas o tremor escondido revelava outra coisa. A humilhação, o medo, a dor de ser visto demais. Voltando à viatura, ele não disse nada, nem quando fechei a porta, nem quando liguei o motor. O silêncio era tão forte que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões. Luan, nada. Olha para mim. Ele não olhou. Eu coloquei a mão no console, perto da dele, não tocando, mas oferecendo. Ele fechou os olhos, como se o gesto doesse. Não faz isso. Por quê? Porque eu não sei resistir. A confissão saiu quase num sussurro. Meu coração bateu tão forte que parecia ecoar dentro da cabine. Então não resiste. E você quer que eu faça o quê? Que eu finja que isso não tem consequências? A voz dele subiu, não de raiva, de desespero.
Eu perdi alguém porque deixei chegar perto demais. Eu carreguei isso por anos. E agora, você! Ele respirou fundo, a voz quebrando. Eu não sobrevivo a te perder. O impacto da frase fez minha garganta fechar. Você não vai me perder. Você não sabe disso. Se continuar fugindo, vai me perder do mesmo jeito. Ele recuou, como se eu tivesse tocado em uma ferida aberta. Eu não sei ser metade com alguém, Elias. Eu também não quero metade, mas eu não posso te dar inteiro. Os olhos dele finalmente me encontraram. E ali havia tudo: medo, carinho, desejo, culpa, confusão. Um caos tão humano que doeu vê-lo tentando segurar. Então, o que você quer que eu faça? Ele perguntou, rouco. Quero que você pare de fugir. Luan hesitou. Por um segundo, achei que ele fosse se render ao que sentia. Mas então, ele abriu a porta da viatura. Acabou o turno. Vai para casa, Elias. Não era frieza, não era raiva, era desespero travestido de decisão. Eu o observei caminhar até seu carro, os ombros rígidos, a respiração pesada. Antes de entrar, ele olhou para trás, só um instante. E aquele olhar dizia tudo que sua boca não permitiria. E então, ele foi embora. A noite caiu com uma força estranha, e pela primeira vez desde que cheguei à Vila Serena, percebi que nosso limite, final, estava mais perto do que nunca. Ou nós iríamos atravessá-lo de vez, ou nunca mais haveria caminho de volta.